Olá, boa noite. Como prometido, 19 horas, ou pelo menos quase 19 horas, né? Eu tenho um pouquinho antes, que é o tempo do Instagram e avisando as pessoas que a gente tá aqui ao vivo no mundo da música. Então, já vamos começar aqui a bater nosso papo, a trocar a nossa ideia, né, sobre direito de execução pública, sobre ECAD, sobre dúvidas frequentes e esses assuntos todos tão pertinentes à música. Vou dar um tempinho só para a galera ir entrando. Enquanto isso, obrigado por todo mundo que já entrou, pela galera que está aqui presente, já dando boa noite, dando alô também, perguntando cadê a live do Sorriso Maroto. Estamos conversando muito estamos vendo as possibilidades, como é que a gente pode fazer ou não fazer, mas que a gente está vendo as possibilidades para fazer uma live na quarentena. A gente está pensando como fazer, a gente não está aqui ignorando o pedido da galera não, tá? Podem ficar tranquilos, mas o assunto aqui não é bem esse. Olha, eu vou começando trocando uma ideia, e daqui a pouquinho eu chamo o Mário Sérgio Campos do ECAD para estar junto com a gente. De início, deixa eu me apresentar, nem todo mundo aqui me conhece, meu nome é Sérgio Júnior, eu sou integrante do Sorriso Maroto, a banda que eu já faço parte há 23, vamos fazer 23 anos de carreira, né? Isso é raro e é um orgulho enorme fazer parte do Sorriso, junto com o Bruno, Cris, Fred e Bini, que são meus irmãos de música aí nessa vida que a gente leva, tá bom? Essa vida musical. Músico, obviamente, sou compositor, né? E talvez por essa veia de fazer parte de uma banda como o Sorriso Maroto, por ser compositor, eu acabei heredando por outros caminhos dentro da música, também como produtor musical. Eu criei uma editora chamada Artesanal Digital, que também é um selo, justamente por conta dessa história minha de ser compositor e de acompanhar e saber como as coisas acontecem, o que a gente pode fazer ou não, né, com relação ao direito. E sou bacharel em direito, me formei e amo direito, assim como amo a música, mas exerço mais a música do que o direito, embora o direito tenha muito a ver com música, e a gente vai falar um pouco disso aqui hoje. E hoje eu sou colunista aqui do mundo da música, tá? Queria deixar um grande abraço aqui, parabenizar muito a live de ontem, a live foi com a Cris Garcia Falcão, que é da Ingrooves Brasil. Ela chamou a Flávia Tendler, que é advogado de direito autoral, que também será uma futura colunista aqui no mundo da música, e depois o Daniel Campelo, que é advogado de direito autoral e CEO da ORB Music. Foi fantástica a live. Olha, o Cris, eu falei, eu falei com a Laís, eu falei, cara, eu não vou nem fazer depois dessa. Foi uma aula, foi maravilhosa a live de vocês, parabéns. Achei os conteúdos abordados com muita profundidade, com muita riqueza, muita clareza. Fiquei muito feliz mesmo, tá? Então eu queria deixar esse grande abraço a vocês que fizeram essa live. Passadas essas apresentações, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: o que eu desejo aqui, batendo esse papo com vocês, ou na própria Artesanal, ou como colunista aqui no mundo da música. O que eu mais desejo mesmo é que a gente tenha mais informação, a melhor informação, a maior quantidade de informação possível, informação boa. Eu acho isso muito, muito, muito importante e muito relevante. Talvez por eu não ter tido tanta informação há 23 anos atrás, quando eu entrei no mercado musical, isso hoje em dia mexe muito comigo. E eu fico, sempre que eu posso, eu estou batendo papo, eu estou tirando dúvidas, se eu não souber eu vou me informar. Ontem a Flávia falou uma coisa aqui interessante, ela falou assim: não existe dúvida imbecil, não existe pergunta idiota, não existe. Essa coisa do direito autoral, a coisa que a gente mexe de música o tempo inteiro, é muito, muito, muito... como é que eu vou dizer? O assunto é complexo em alguns pontos, mas ele é muito vasto, é muito amplo. Amplo é o termo. Então não é vergonha alguma perguntar, tá bom? Isso é muito, muito digno, eu acho que vocês devem perguntar sempre, e sim. Então, continuando aqui, esse é o meu desejo, o meu intuito de estar falando de música e tudo mais, para que a gente possa estar cada vez mais embasado de fatos e cada vez mais municiado de informações boas, tá?
Então, de cara, assim, a gente sabe que a música ela é um dom, a música nos inspira, a música dá sentido à vida, a música nos alegra, é a trilha sonora, mas ela também é um negócio muito rentável. Ontem o Daniel falou muito sobre isso, da parte econômica da música, um negócio economicamente viável, um negócio de muito investimento, um negócio que envolve direitos e deveres. Então, a partir do momento que a gente tem o nosso dom, que a gente externa e põe para fora, como compositor, o cara fez uma música, o cara compõe e as músicas dele começam a ser gravadas e etc. Ele tem que saber que ele precisa se organizar, ele tem que saber que isso tudo gera direitos, isso tudo gera dinheiro, né, economicamente falando, gera deveres, e isso é muito importante. Então, eu acho bom a gente bater esse papo. Para vocês terem uma ideia, eu separei até umas coisas aqui que eu considero interessante. Falando de direito autoral, ontem a Flávia bateu bem pra caramba. Eu só separei aqui o direito autoral, um conjunto de direitos concedidos por lei à pessoa física que cria uma obra intelectual. Você fez uma música, você é detentor do seu direito autoral. Sobre ele, a gente tem o nosso direito moral. Eu sou o Sérgio Júnior e a música disfarça, é minha. Ponto. É o meu direito moral. E tem o direito patrimonial, né? Que é o direito financeiro e econômico que a gente tem sobre a música. O direito moral é nosso, intransponível. O direito patrimonial, ele pode ser negociado, isso é um outro ponto. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que é um direito e que a partir do momento que você é compositor, né, ele passa a ser um direito seu. É tão importante que na nossa Constituição, peguei uma da época da minha faculdade, olha, velhinha, mas é o nosso direito maior aqui, nossa carta maior, na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que fala sobre as garantias individuais, no inciso 27, ele diz: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. É tão importante que a gente tem isso aqui garantido na Constituição. Olha a importância que o autor tem. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho que para um início bom de conversa, para a gente falar do direito autoral desde o início, é bom a gente saber essas prerrogativas todas que tem e que acompanham, e a partir daí a gente começar a entender como as coisas funcionam, tá? Então, a gente vai começar aqui para falar tô chamando o Mário já para falar sobre, do ECAD, para poder falar sobre direito de execução pública. Aqui a gente vai se ater à execução pública, tá? O que é execução pública? Execução pública é a utilização de composições musicais mediante participação de artistas remunerados ou não, ou uso de fonogramas e obras audiovisuais em locais de frequência coletiva. Por qualquer processo, inclusive radiodifusão, transmissão por qualquer modalidade, exibição cinematográfica. Locais de frequências coletivas, teatros, cinemas, salões de bailes, concertos, boates, bares, shows, associações de qualquer natureza e por aí vai. A gente vai ficar nessa parte do direito da execução pública, que é a parte sobre a qual trata o ECAD. Porque, como eu disse, é muito amplo, então vamos nos ater a esse, porque eu acho que vai ficar melhor o nosso papo e aí a gente consegue evoluir aqui dentro do tempo que a gente tem, tá bom? Então, um outro ponto que eu acho que a gente vai chegar para falar, que o Mário vai falar daqui a pouquinho, separei dúvidas frequentes que a galera tem, elenquei tudo aqui, fiz como a Cris ontem, olha, botei tudo no papel direitinho, pra gente poder bater um papo, e eu vou falar muito sobre o Mário, todas as dúvidas, já tá chegando uma aqui, ó, como funciona a execução pública no stream, a gente vai passar por isso tudo aí. O Mário vai falar também sobre as atitudes que o ECAD vem tomando frente à pandemia do Covid-19, né? Umas coisas que o ECAD já está fazendo em prol de nós, titulares de direitos, que eu considerei fantástico e bem na hora, muito em cima do momento em que a gente está precisando, porque a gente vai sentir isso em breve, tá? E é isso. Então, você como autor, como músico, como titular de direito, o que eu posso recomendar aqui antes de chamar o Mário, é uma coisa que ele vai bater, eu vou também.
Filie-se a uma associação. Nós temos 7 associações. Filie-se a elas, seja próximo a elas, para que você possa, sim, usufruir dos direitos que você tem. Nós temos 7 associações, por ordem alfabética: Abramos, Amar, Assim, Esbá, Sincicam, Socimpro e UBC. Essas 7 associações, junto com o ECAD, cuidam do nosso direito de execução pública. Tá? Elas nos representam, então nós temos que estar próximos, sim, porque o ECAD, o nosso direito de gestão coletiva, é formado por toda a nossa união através dessas associações para atuar lá em cima. Tá combinado assim? Agora deixa eu ver aqui que eu tenho que chamar o Mário. E aí eu vou chamar o Mário vai estar aqui com a gente. Mário, se você estiver por aí, dá um alô. O Mário Sérgio. Acho que ele está aqui no Instagram. Deixa eu ver se eu vou acertar. Achei ele aqui. Adicionar. E aqui o Mário vai entrar com a gente aqui através do Instagram do ECAD oficial. Grande Mário, grande prazer. Oi Sérgio, tudo bem? Prazer tudo é bem, meu. prazer enorme. Prazer meu aí, obrigado ao Mundo da Música, a você pelo convite de participar dessa live, para a gente falar um pouquinho desse mundo aí que é a música, que é a execução pública, ECAD, associações, enfim, estou aqui para colaborar aí, como você falou, né? O seu desejo é que as pessoas tenham cada vez mais e melhores informações, conhecimentos, enfim, estamos aqui para colaborar de alguma maneira para isso. Ó, de cara, eu te agradeço por você ceder seu tempo, parar aí no meio dessa quarentena e estar aqui para a gente trocar essa ideia. Obrigado pela generosidade, pela disposição de estar aqui com a gente. E eu queria que você, de cara, assim, se apresentasse para todo mundo que está aí, falasse um pouco de você, para a gente começar a bombardear você de perguntas. Vamos lá, tô acostumado. Na verdade, eu sou Mário Sérgio Campos, eu sou gerente executivo de distribuição do ECAD. A minha formação é na área de tecnologia, depois eu me especializei na parte de projetos e gestão e negócio. Estou no mundo da música. Você falou que tem 23 anos aí de carreira com Sorriso Maroto. Eu também tenho 23 anos no direito autoral. Eu comecei a trabalhar no ECAD, na área de tecnologia, em 1997. Isso revela um pouco a nossa idade, né? No Sorriso, revela. Mas a gente não disse que a gente começou com 10 de idade. Exatamente, jovem aprendiz, começando exatamente, isso aí. Exatamente. Por aí. Enfim, então estou no ECAD há 10 anos como gerente de distribuição, né? E nessa empreitada aí da empresa, cada vez mais melhorar, né, a sua participação, a cobrança, a sua distribuição, melhorar a qualidade da distribuição. E tornar o ECAD e essa empresa mais tecnológica, uma empresa que consiga atender às demandas dos artistas, dos compositores, né, que são os verdadeiros donos do ECAD e da gestão coletiva. Então, assim, minha trajetória é essa. A gente está agora com a nova CEO, que é a Isabel Amorim, que chegou com uma pegada de comunicação, de tecnologia e vamos melhorar essa empresa e vamos para cima. E assim, a gente sempre tem muito trabalho a fazer e está todo mundo com esse ânimo aí engajado para levar o ECAD para onde ele tem que estar aí para atender a demanda de toda a sociedade como um todo. Perfeito. Caramba, eu falo, pô, arrebentou. Meu amigo, eu fiquei... parabenizo, eu tive no ECAD, né, junto com a minha sociedade, que é a Abramos, há pouco tempo, faz uns meses já, 2 meses, 3, não lembro. A gente esteve lá visitando e tudo mais, e eu fiquei encantado com as novidades, com as inovações, com os programas, com a parte tecnológica, né? Daqui a pouco a gente pode até falar um pouco mais disso, que eu achei bem interessante. Agora, vamos lá. Tem muitas dúvidas que o pessoal tem aqui, Mário, falando muito sobre que surgiu aqui. Como funciona a música quando toca em rádio, como funciona esse pagamento, como funciona essa monitoração. Também fala alguma coisa sobre streaming e também tem as ações que o ECAD está tomando contra a pandemia. Eu não sei qual é a ordem que você prefere, como é que você acha melhor a gente começar? A gente fala
primeiro das ações, e depois a gente tira as dúvidas e fala das ações no fim. O que você acha mais bacana a gente fazer? Bom, vamos lá, vamos seguir na ordem que você colocou aí, né? Vamos embora. Bom, o ECAD, todo mundo sabe, o ECAD é uma instituição que faz a cobrança e a distribuição dos direitos de execução pública musical. Então, o ECAD e as associações que formam a gestão coletiva atuam na execução pública apenas. A gente fala muito execução pública porque na música existem vários tipos de direito. Então, a gente atua especificamente na cobrança de execução pública. Existem outros direitos, sincronização, fonomecânico, de reprodução, enfim. Então, a gente atua especificamente na execução pública. Então, o ECAD atua em todo o território nacional fazendo a cobrança de todos os estabelecimentos, locais, espaços que utilizem música publicamente ou transmitam música. Então, a gente atua em vários segmentos. Segmento de show, da música ao vivo, de rádio, televisão, streaming, bar, restaurante, enfim. A gente faz hoje uma cobertura no Brasil inteiro para tentar cada vez mais melhorar a nossa arrecadação para que a gente possa distribuir aos titulares, aos compositores, os músicos, os intérpretes, gravadoras, editoras que compõem aí a base de titulares do ECAD. Do ECAD, perfeito. Aí tem pergunta que chegou assim, ó. Como o ECAD monitora o que toca nas rádios? Foi a primeira pergunta que chegou. Perfeito. Para cada segmento que a gente cobra, a gente também tem uma regra de distribuição. Tá? A gente tem um regulamento de distribuição aprovado pela Assembleia Geral do ECAD, que é formada pelas associações de artistas, sim, de compositores. E nesse regulamento a gente tem as principais regras para fazer tanto a cobrança quanto a distribuição desses valores. Para o segmento de rádio especificamente, nós temos hoje mais de 5.000 rádios no Brasil, rádios, como falando aí, broadcast, a transmissão, né, tradicional, e o ECAD hoje atua na cobrança dessas rádios. A gente tem aí uma quantidade significativa ainda inadimplente, então o ECAD atua na adimplente, nas adimplentes, fazendo um monitoramento das músicas. Hoje o ECAD tem uma tecnologia, o CIA Rádio, foi uma tecnologia desenvolvida em parceria com a PUC, para que a gente possa fazer o monitoramento automático das rádios e identificar as músicas. O ECAD tem um grande banco de áudio das músicas que tocam nas rádios, e esse processo de captação é feito eletronicamente. Então, a gente tem um grande data center, um servidor que fica sintonizando nas rádios que estão transmitindo via simulcast, para que a gente possa fazer a identificação automática das músicas. Sabendo que nem todas as rádios, o Brasil é muito grande, né? O Brasil tem muito lugar ainda que não tem, todas as rádios não têm a estrutura para colocar sua transmissão simulcast, nem por isso a gente deixa de olhar para essas rádios. Então, para que a gente possa ter uma cobertura nacional, qualquer que seja a cidade, do interior, da capital, que tenha mais ou menos estrutura, uma rádio que reconheça a importância do pagamento de direito autoral, ou seja, uma rádio adimplente, a gente tem um processo para que ela participe dessa distribuição. Como não há uma viabilidade econômica, né, financeira, para você monitorar todas as rádios 7x24, a gente tem um processo de amostragem, que costuma ser um processo muito questionado por muita gente, que as pessoas falam assim, poxa, nessa era da tecnologia... Como que funciona esse processo? Esse processo se dá da seguinte forma. O ECAD só monitora rádios adimplentes, ponto. Então, rádio que não paga, as músicas que tocam lá não participam da nossa distribuição. E esse processo funciona da seguinte forma. Cada rádio ela tem uma cobrança de acordo com o peso da rádio, a transmissão da antena, critérios de arrecadação, e com isso ela tem uma mensalidade. A gente apura esses valores por região e, de acordo com a região, a gente vai captar uma quantidade específica de execuções. É uma grande amostragem. A cada trimestre nós captamos 200.000 execuções musicais para estabelecer um ranking das músicas mais tocadas às menos tocadas, para que a gente possa fazer a distribuição desses valores arrecadados. A gente tinha uma preocupação muito grande. Esse critério é um critério que já existe no ECAD há muitos anos, tá? Há mais de 20 anos. E ele foi criado na época por um
critério estatístico, e a gente tinha uma preocupação sempre de validar. Será que esse método, essa amostragem, ela é suficientemente robusta para representar o universo das músicas que tocam no país, em todas as rádios? Então, a gente, em 2012, chamou o Ibope para avaliar a nossa metodologia. Então, o Ibope avaliou a nossa metodologia, certificou a nossa metodologia, ratificando que essa quantidade de 200 mil execuções, essa quantidade é suficiente para que a gente possa estabelecer um parâmetro entre as músicas mais tocadas e as menos tocadas, e com uma margem de erro muito pequena. Então, a gente sabe que cada rádio, uma música tem 3 minutos por dia, a gente tem em média 250 músicas sendo executadas numa rádio FM, e naquele mesmo dia a música se repete, e no dia seguinte a mesma rádio, que tem aquele mesmo perfil, toca a mesma música mais ou menos, às vezes até no mesmo programa, no mesmo horário. Então, você não precisa ter esse monitoramento de censo, que na verdade não existe censo hoje de música nas rádios, isso é um assunto polêmico também, porque a gente hoje tem uma série de ferramentas muito interessantes de monitoramento, mas que essas ferramentas elas não conseguem dar o censo exatamente. E o ECAD não. O ECAD, quando ele coloca uma rádio para gravar, ele tem a obrigação de identificar todas as músicas que foram executadas, independentemente dessa música estar no nosso banco de áudio ou não. Perfeito. O fato de a gente não conseguir identificar eletronicamente a música não significa que a música não tenha sido executada e a gente não tenha que pagar. Então, a gente tem um trabalho assistido, a gente tem uma equipe que faz um trabalho assistido para complementar o que o sistema, o que a tecnologia não conseguiu identificar, para a gente poder remunerar esse fonograma, esses artistas. É aquela galera que eu passei lá e vi todo mundo com fonezinho no ouvido, ouvindo as músicas para poder identificar. Exatamente. Agora, assim, parece muito arcaico nessa questão de rádio escuta. Hoje nós temos uma identificação automática de mais de 85%, dependendo do mês a gente chega a 90%. Então, esse saldo, esses 15%, esses 10% das músicas não identificadas, pelos sistemas eletrônicos, elas, na verdade, seriam expurgadas e não seriam contempladas. Mas por isso que a gente tem esse processo de tentar identificar essas músicas e alimentar e retroalimentar o nosso banco de áudio. Então, com 200 mil execuções, a gente hoje garante que a gente tem uma amostra significativamente robusta para representar as músicas que tocam nas rádios adimplentes do país. Da capital, interior, enfim, por todos os 4 cantos do Brasil. Perfeito, perfeito. Caramba. E depois de identificado essas músicas, aí como é que é feito esse processo para pagamento? Né? Você tem um número X de execuções que valham o pagamento ou não? Como é que é isso feito? Cada segmento, a gente fala muitas vezes de distribuição direta, distribuição indireta, que são termos que a gente usa muito no ECAD, com as associações. Distribuição indireta são essas distribuições que nós utilizamos de processos amostrais para poder identificar o universo das músicas executadas. Então, a distribuição indireta, da rádio, da música ao vivo, da casa de diversão, da sonorização ambiental, a gente tem sempre uma meta de quantidade de execuções a cada ciclo para poder contemplar as músicas. Então, o mesmo que a gente fez para a rádio, de validar com o Ibope um número adequado de execuções para representar o universo das músicas, a gente fez com casas de música ao vivo, casas de festa de diversão, sonorização ambiental, onde a gente tem uma meta para conseguir a quantidade de execuções para ter uma boa amostra para fazer a distribuição indireta. Na rádio, a gente tem, por trimestre, 200 mil execuções captadas, identificadas para distribuir. Na música ao vivo, são 50 mil execuções. Música ao vivo, quando eu falo, são os bares, restaurantes que têm música ao vivo. Enfim, sonorização ambiental são as lojas comerciais, lojas de apartamentos, casas de diversão, casas de festas. Enfim, então são amostras específicas, cada uma com a sua regra e todas elas certificadas pelo Ibope. E como é que a gente faz a distribuição com base nessa amostra? Bom, a distribuição de rádio, ela leva em consideração toda a arrecadação de rádio que nós temos, mais a arrecadação de alguns espaços que a gente chama de clientes gerais, que é uma academia, que é um hotel. Então, a gente pega parte da arrecadação desses antigos usuários gerais, nós chamamos de clientes gerais, esses espaços basicamente de sonorização ambiental, e a gente também agrega
esse valor para a distribuição de rádio. Tá? Então, a gente soma esse dinheiro arrecadado, 100% do dinheiro arrecadado das rádios e desses espaços, nós formamos uma verba para a distribuição de rádio, mas direitos gerais, que costumamos chamar. Então, com base nesse valor, a gente divide por essas 200 mil execuções, então a gente sabe quanto cada música vale naquela distribuição de rádio, quanto Perfeito. cada execução musical. Então, se eu tenho, para fazer uma conta simples, se eu tenho 20 milhões de reais para distribuir para as 200 mil execuções musicais de rádio, eu pego 20 milhões, divido por 200 mil execuções, isso vai dar 10 reais, não, vai dar 100 reais, desculpa a conta aqui agora, vai dar 100 reais. E então, cada execução musical que entrou na amostra do ECAD, a gente vai ter 100 reais para distribuir entre o fonograma e a obra musical. Lembrando que para o fonograma, ontem Flávia e Cris, elas falaram bastante sobre isso na live do Mundo da Música também, o fonograma é a parte gravada, é a obra fixada, é o fonograma, onde tem lá os titulares de direito, que são os intérpretes, os músicos, executantes e a gravadora, o produtor fonográfico. E para a obra a gente tem os autores e, quando a obra é editada, o editor também. Cada um ali, como você falou, uma parte do direito patrimonial, tanto da obra quanto do fonograma. Então, nesse exemplo que eu fiz aqui, brinquei com a rádio, se eu tenho 100 reais para distribuir para uma execução musical, 2/3 desse valor são destinados a pagar os autores e editores, ou seja, a obra musical, o direito de autor, e 1/3 desses 100 reais a gente paga para o fonograma, para a parte conexa, para os intérpretes, músicos, produtores fonográficos. Então, a lógica das distribuições, elas funcionam assim praticamente em todas as situações, todos os segmentos do ECAD, onde eu tenho uma verba, tenho um rol de músicas executadas e para eu saber cada execução eu tiro o valor e remunero tanto para a obra e fonograma. É lógico que vocês trabalham com amostragem. Você tem uma amostra X e você multiplica, essa amostra representa tantos mil e você multiplica para você ter esse valor final. Exatamente, exatamente. Então, se uma música tocou 100 vezes, eu vou pegar, você tem para uma execução 100 reais, eu vou multiplicar por 100 para poder remunerar aquela música. Então, se a música teve uma execução, ela recebe 100 reais. Se uma música teve 100 execuções, 1000 execuções, ela vai receber 100 mil reais. Então, a lógica é justamente essa. Então, basicamente, todas as distribuições seguem esse critério. Né? Não é um critério inventado aqui no Brasil. Na verdade, a gente segue regras, né, claro, adaptadas à nossa realidade musical, aos nossos nichos de mercado, nossas necessidades e demandas dos compositores, dos artistas, mas seguimos regras também internacionais de distribuição, de arrecadação, e isso é uma maneira básica de a gente fazer a distribuição. É claro que eu falo pra caramba, hein, Sérgio? Você pode me cortar a hora que você quiser, deixar eu vou embora. O assunto eu gosto, apaixonado pelo assunto, então a gente vai embora. Mas é só lembrando que existem algumas cobranças, né? O ECAD aqui no Brasil cobra direito de música e cobra tanto o direito de autor e o direito conexo. Ontem também a Flávia falou um pouco sobre isso. Quando a gente fala direito autoral aqui no Brasil, grande direito pública, a gente está falando da execução pública, né, da parte do direito de autor, autor e editor, compositor, e o direito conexo, intérprete, músico e gravadora. Então, quando o estabelecimento, o espaço, utiliza o fonograma, música mecânica, a gente cobra tanto o autoral quanto o conexo. E quando, por exemplo, num bar, num show, que a música, a apresentação é ao vivo, a cobrança é só da parte autoral. Então, por mais que uma banda esteja se apresentando ali e o ECAD tenha cobrado aquele show, aquele valor arrecadado pelo ECAD é para remunerar o autor. O autor, exatamente. Muita gente não entendia isso, mas é simples, né? Se você for analisar uma banda fazendo uma apresentação ao vivo, nem sempre tudo que ela está tocando é daquela banda. Ela está executando músicas. E as músicas que ela está executando, pelo menos as pessoas que estão tocando ao vivo, a banda, os intérpretes, estão recebendo um cachê para estar ali.
ou estão ali por qualquer outro motivo. O compositor não, ele não está ali no palco. E a música dele está sendo executada, e os ingressos estão sendo vendidos, as pessoas estão consumindo. Então, nada mais justo que uma parte desse dinheiro seja revertida aos autores das músicas que a gente ouve nos shows que a gente vai. Por isso que a gente fala muito da cobrança de pagar o ECAD, produtores de evento, para pagar o ECAD do show, porque ela remunera o compositor. Ele não está no palco muitas das vezes. Ele simplesmente compõe, a música dele é tocada, então nada mais justo que ele seja remunerado por isso. Foi bom você tocar nisso, porque é um ponto que sempre as pessoas me perguntam. Ô, Mário, pode falar. E complementando, assim, muitas vezes, para aquele compositor, a única fonte de renda que ele tem é essa, do show. Às vezes a música ela não está também mais tocando na rádio, ou muito nas plataformas, ou na TV, mas ela é sempre executada no show daquela banda, ela é sempre pedida pela plateia. E se a gente não tiver o pagamento do direito autoral daquele show, e também, e importantíssimo, que é um apelo que eu faço aqui, os promotores de evento, as pessoas que produzem show e que têm que pagar o direito autoral, também forneçam o setlist, os relatórios, a gente chama de que foi tocado. Que foi tocado para que a gente possa remunerar adequadamente esses compositores. Tá. Muitas dúvidas surgem aqui, e é um assunto muito recente. Ontem até o Daniel bateu nisso junto com a Flávia e com a Cris, que é a parte do direito de execução pública no streaming. Então, isso é pano para manga, né? Você quer falar disso? Falo. Falo. O streaming, quando a gente diz, a gente está falando de Spotify, Deezer, YouTube, né? Os vídeos quando... E aí, Mário? Bom, vamos lá. Então, acho que a primeira coisa, acho que a Flávia falou isso, não há o que se contestar. Né? Existe direito autoral no ambiente digital e existe execução pública. Então, assim, da mesma maneira como existem direitos coexistem, né, no ambiente digital também. Então, a execução pública ela é fato, a gente já tem hoje isso decidido, pacificado no STJ, embora ainda existam contestações, mas os próprios players, os próprios DSPs, as próprias os serviços, as plataformas, todas elas, as principais, já pagam ECAD porque reconhecem a execução pública. Ponto final. Então, acho que isso muita gente fala assim, execução pública, mas eu ouço sozinho em casa. Não, gente, não é assim. O público não é nesse sentido. O público que a gente diz é um ambiente onde a música é ouvida muitas vezes por muita gente. E o próprio processo de transmissão, né, da música caracteriza dentro da lei a necessidade de pagamento de direito autoral. Então, assim, é uma coisa assim que sempre a gente fala e surge esse assunto. Eu acho que isso é ponto passivo. A gente tem que dar um passo à frente. Eu acho que a Flávia ontem falou muito isso. Falou muito bem. Porque, assim, agora a gente está falando muito do modelo de negócio, né? Então, existe um modelo de negócio estabelecido, não cabe, né, a mim aqui fazer uma avaliação desse modelo de negócio, mas o que cabe a mim nesse momento é explicar como o ECAD hoje atua no digital e acho que é muito importante nesse momento o entendimento de todos sobre esses tipos de direitos. Porque quando a gente fala de execução pública, quando fala direito de reprodução, ou antigo fonomecânico, que era da venda do disco, ou direito de distribuição, enfim, você tem outros, na TV, o direito de sincronização, é importante a gente separar esses direitos, porque isso hoje no streaming, né, nos contratos que as plataformas têm com as entidades, no caso com o ECAD ou com as editoras que eles remuneram diretamente, ou as gravadoras, existem questões específicas de cobrança de cada um que tem diferenças em relação ao tipo de direito. Vou tentar explicar isso melhor. Bom, o ECAD cobra execução pública. Então, quando o ECAD hoje tem contrato com o YouTube, com o Facebook, com o Spotify, Deezer, o Apple Music, com o Amazon Prime Video, enfim, os principais DSPs, tanto da parte de streaming musical como streaming de audiovisual, Globoplay, enfim. Então, o ECAD hoje tem a cobrança. A pedido das gravadoras, dos produtores fonográficos, e uma decisão também das associações, o ECAD faz apenas desses contratos com esses DSPs, com os provedores,
com as plataformas apenas a cobrança do direito de autor. Lembra que eu falei que a ECAD cobra os dois, tem os dois chapéus, Perfeito. direito de autor e direito conexo, mas por uma manifestação das próprias gravadoras e uma informação que os próprios serviços, né, as plataformas comunicam na hora de fechar o contrato, é que eles já têm a licença para o conexo diretamente com as gravadoras. Então, o ECAD Perfeito. hoje só arrecada dos serviços digitais a parte Os do direito de autor e editor. Tá? Então, ninguém pode esperar nesse momento que o ECAD faça uma distribuição sobre os direitos conexos para o músico, para o intérprete, para a gravadora, porque Isso. a gente não recebe. Não por falta de vontade do ECAD, mas Sim. por uma, por uma questão de determinação. Exatamente. Até porque no fonograma mesmo em si, das próprias gravadoras em si, ela já tem ali um acordo já pré-estabelecido, um tipo de remuneração nesse sentido, né? Pelo que eles alegaram lá atrás. Durante a gravação da sessão da gravação. Exatamente. Enfim, a gente só fica preocupado como é que são os músicos executantes aí que normalmente não participam desses contratos para receber a execução pública. Mas esse é um assunto... a gente vai continuar batalhando. Para um outro momento. Né? Mas é importante dizer que eu queria falar, como a ECAD só cobra a parte do direito de autor, a parte do direito de autor, da obra musical. Então, o contrato que a gente tem é de execução pública. Obviamente que o ECAD está habilitado junto com as associações para fazer a cobrança de execução pública. Então, o contrato que a gente tem com o YouTube, por exemplo, é sobre execução pública. Então, para a gente, no nosso contrato, não tem nenhuma previsão se aquela música ela está inserida num vídeo A ou no vídeo B, se o vídeo foi monetizado, ou se o vídeo foi mais ou menos monetizado ou não foi monetizado. Isso é um pouco diferente, porque até onde eu sei, as editoras, quando são remuneradas, ou as gravadoras, têm a questão do peso também da monetização dos vídeos. O outro tipo de direito, o direito de reprodução, o direito de distribuição. No ECAD, não. Então, é importante dizer isso, que uma música que toca no vídeo do Sorriso Maroto, uma música do Sorriso Maroto toca no vídeo do Sorriso Maroto, se esse vídeo foi monetizado e gerou uma execução, e a música do Sorriso Maroto também está num vídeo que o YouTube foi capaz de identificar que não está monetizado, aquelas duas execuções vão ser informadas pelo YouTube para o ECAD, e o ECAD vai pagar da mesma maneira. O mesmo então ele paga o valor que eu vou pagar por execução. Por execução. Então, da mesma maneira da rádio. As músicas entram, a gente pega a verba que a gente recebeu da plataforma e divide pela quantidade de execuções. Ou seja, não tem execução qualificada em relação ao processo de monetização da plataforma. E Perfeito. isso parece, né, que na parte de direito de distribuição, alguns contratos que os DSPs têm com as editoras levem em consideração também se o vídeo foi monetizado. Então, enfim, o peso na hora de distribuir os outros direitos que não são cobrados pela ECAD pode ter uma forma um pouco diferente. O que eu quero dizer é que a forma de distribuir da ECAD é diferente, porque a forma de execução pública não depende se está passando no vídeo A ou B. A música tocou publicamente naquele canal, naquela plataforma, e o ECAD tem então, que receber essa informação para de execução, divide pela verba e paga a execução per se. E no Spotify, no Deezer, nos outros, no Apple Music, funciona da mesma forma? Da mesma forma. Né? A gente recebe, a diferença que a gente recebe, no caso do Spotify, você tem dois planos, você tem o Premium e tem o Free. O Free ele é monetizado por conta da propaganda, da publicidade, perfeito. E não o outro do Premium da assinatura. Então, a gente tem dois relatórios de uso do Spotify e cada um com uma verba diferente em função da arrecadação daquele segmento. E a gente distribui assim também. Então, perfeito. Hoje, a distribuição acontece dessa forma. Só para as obras, o ECAD distribui trimestralmente os valores recebidos das plataformas, sempre em fevereiro, maio, agosto e novembro. E são bilhões de execuções. A gente tem hoje uma infraestrutura tecnológica, tanto a arrecadação quanto a distribuição dos serviços digitais hoje no ECAD é 100% automatizado, esse processo é 100% automatizado, a gente recebe os arquivos eletrônicos, a gente processa, faz a cobrança e gera o match dessas informações do nosso banco de dados para poder identificar as obras que foram executadas e remunerar
automaticamente. Então, assim, a gente não tem intervenção de pessoas no processo, não tem nenhum processo de escuta, enfim. Então, é um processo bem automatizado e a gente tem um ambiente de Big Data, um data center com a capacidade enorme de identificação, que passa dos 90% de identificação no primeiro matching que a gente faz. Perfeito. Teve gente que passou uma pergunta aqui no vídeo, quem foi, perguntando desde quando que o ECAD faz a arrecadação de execução pública dentro do streaming, você sabe isso? Sim, a gente começou, a primeira distribuição, se eu não me engano, do Spotify, a gente fez lá atrás um contrato com o YouTube, um contrato passado, acho que foi em 2012, e a forma de receber as informações, distribuir foi diferente. Tá. Depois a gente teve um imbróglio com o YouTube, foi resolvido há 2, 3 anos atrás, e hoje a gente distribui da mesma maneira. Mas a gente começou a distribuir em 2016 o Spotify, depois a RDO, que não existe mais, mas desde 2016 a gente tem distribuições regulares. O ECAD arrecada de todas as plataformas que executam música, o ECAD arrecada, né? Sim. Você tem ideia de um percentual disso, desse valor? Assim? Olha, a arrecadação, eu antes de falar com você, né, você falou Deu uma olhada. Perguntas, eu fui lá tirar uma cola com o gerente de arrecadação, Marcelo Nascimento, que deve estar por aí, que é o nosso executivo de arrecadação, que é uma pessoa que... mas de qualquer forma, hoje, a arrecadação do digital representa algo em torno de 12%, 13% da arrecadação total do ECAD. Ela vem crescendo nos últimos anos, é a receita que mais cresce, lembrando que a gente só cobra o autoral, e mesmo assim ela já representa 13%, e a tendência, a gente percebe, é crescer. Você tem vários serviços chegando, sendo mais popularizados, a arrecadação está em conversa com vários Quanto mais assinantes tem, melhor vai ficando, né? Melhor, exatamente. A gente vê hoje, como a gente tem uma cobrança que tem a ver o faturamento do DSP, então quanto mais assinante, maior o faturamento, mais é o valor que a gente recebe do serviço e, consequentemente, aumenta a distribuição. E, enfim, então quanto mais serviços, mais música, enfim, mais arrecadação. E lembrando, ontem a Flávia falou também, Sérgio, só para entender a proporção, o ECAD cobra só a parte da obra e execução pública. E a outra parte da obra, que é a parte do direito de reprodução, direito de distribuição, é cobrada diretamente pelas editoras, né, para as plataformas. Dessa fatia, normalmente os modelos de negócio dos serviços de streaming de música são bem parecidos. Eles destinam 12% do valor, 12%, ou 13% ou 15% do valor à parte do autoral. Então, desse percentual que as plataformas destinam para pagar os direitos autorais, o ECAD fica com 25%. Então, se o ECAD recebe R$1, a grosso modo, de uma plataforma, as editoras, né, recebem R$3. Então, você tem mais ou menos essa proporção. Então, de cada R$4, 25% vem para o ECAD. Então, R$1 vai para o ECAD. É claro que as editoras, cada uma cobra ali sobre o seu repertório, e o ECAD, como gestão coletiva, cobra por 100% do repertório que ele representa aqui no Brasil. Perfeito. E por isso, tem então, muitas... Sim. Uma coisa que eu gosto de falar, assim, hoje o ECAD, quando faz a distribuição do digital, né, e disponibiliza para as associações, como a gente tem hoje milhões e milhões de execuções musicais, com bilhões de plays, nós temos um demonstrativo separado que as associações recebem em cada uma dessas distribuições de streaming. E lá o compositor, a editora pode identificar exatamente quais foram as obras remuneradas de que serviço, de que período. E isso é uma forma boa também de você fazer um double check com o que você recebe do direito de reprodução. Né? Se você está recebendo a execução pública do ECAD, um valor que você recebeu do Deezer ou do Spotify, provavelmente esse dinheiro também da parte de reprodução você tem que receber do lado de lá. Então isso é uma forma também de você... Acaba sendo uma prova real, né? Você vai exatamente, eu recebi aqui, não recebi ali, então, enfim, é uma forma de se ajudar e todo o sistema se cobrar e se aperfeiçoar. Né, cada vez mais transparente, né? Exatamente.
praticamente todas já têm seus portais digitais, né? Eu sei que algumas têm, eu sei que a Abramos tem, que eu faço parte da Abramos, então lá no portal tem tudo discriminado, tudo detalhado, assim. É só acompanhar, né? Antigamente recebia papel, né, como a gente é da antiga, era no calhamaço de papel que a gente ia lendo ali, hoje está tudo no portal digital. Olha só, tem muita dúvida que surgiu aqui, e aí surgiu muito de ontem para hoje, sobre lives, essas lives que estão sendo feitas no YouTube, né? E as lives estão sendo feitas aqui no Instagram. Ontem a Cris até abordou um pouco disso com a Flávia. Como é que estão funcionando isso? A live, quando ela é feita ao vivo, como é que funciona a remuneração? Depois, quando ela é postada e fica lá, você pode passar por isso rapidinho, assim, antes da gente trocar o Sim, tema? importante. Esse é um assunto que está aí Em alta. em alta, muita pergunta. E, bom, o ECAD hoje, quando fez contrato com as associações, com os provedores de serviço, né, com os DSPs, está previsto no contrato do ECAD o pagamento das músicas executadas ao vivo, as lives. Então, todas as plataformas, quando fecharam o contrato com o ECAD, o valor que ela remunera ao ECAD também o valor também para que elas possam executar nos seus serviços as lives, as músicas nas lives. Então, todas as plataformas estão licenciadas para esse uso. Então, isso é importante. Perfeito. E a plataforma, também no contrato que tem com a ECAD, ela deve fornecer o report use, o relatório de uso, né, o use report, para que a gente faça o matching e a identificação das músicas que foram executadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o ECAD recebe pela execução das lives e vai distribuir se a plataforma, no seu relatório de uso, enviar essa informação para o ECAD. Perfeito. Então, assim, hoje, essa demanda é uma demanda grande. Você tem lives aí com 10 mil, 100 mil, 3 milhões de acesso. E parece que nem todas as ferramentas hoje disponibilizadas pelas plataformas permitem que esses metadados, essas obras, esse repertório seja imputado. A informação que eu tenho é que o próprio YouTube tem uma ferramenta de identificação automática do fonograma, né? E no caso da live, que é a execução de uma obra, eles também têm um método chamado, acho que é Melody Matching, que possibilitaria identificar a obra musical. Só que eu não tenho exatamente informações ainda sobre a precisão dessas ferramentas para identificar uma música que está sendo executada ao vivo numa live. Perfeito. Então, assim, respondendo de forma objetiva, o ECAD recebe e o ECAD tem como distribuir, desde que a plataforma mande isso nos relatórios de uso. E eu acho que hoje as plataformas estão se deparando, o que a gente está vivendo é novo, né? As lives não estavam aí na alta como estamos hoje aí, e acho que as plataformas estão também se reestruturando e melhorando o seu serviço para identificar. Para o Facebook, né, que a gente tem contrato, que tem a plataforma, o Instagram, né, a rede social Instagram está dentro do contrato que a gente tem com o Facebook. A mesma coisa, parece que eles estão também se preparando para isso, mas a rigor, a princípio, a gente vai ter alguma dificuldade de receber das plataformas as músicas executadas nessas lives e, consequentemente, por causa da dificuldade demanda de distribuir. desse tempo, né? Exatamente. Sobre os vídeos que são postados, dependendo da plataforma, você tem como criar os metadados lá para que a própria plataforma possa saber as Identifica como se fosse outro fonograma qualquer, né? Exatamente. E também lembrando que, claro, quanto mais execuções, melhor, mas ainda proporcional aos outros segmentos, isso não vai representar mesmo que as plataformas enviem as músicas, isso não vai representar um acréscimo muito grande de distribuição. Mas é uma música que está sendo remunerada, que precisa ser informada. É aquela mesma história que eu falei do show, né? Não basta um show ser pago pelo promotor de evento. É importante que as informações das músicas estejam corretas e sejam formadas para que a gente possa fazer a correta distribuição. E um papo que eu sempre bati, que eu comecei falando, lá na ponta da linha, é imprescindível que o autor esteja com tudo cadastrado dentro da sua sociedade, com as músicas dentro do sistema da sua associação, para que isso seja enviado ao ECAD, para que a gente possa identificar. Porque também não dá para fazer milagre, cara, não cadastra a obra, aí depois a obra vai tocar, ninguém adivinha, né? Mas só para
O pessoal É, fica batendo nos meus autores aqui da Artesanal, falam, manda, deixa eu mandar os relatórios, a música tá aí, e a gente precisa fazer com que esses cadastros em dia. Cara, é tem muita verdade. pergunta, eu tô olhando o Vamos tempo embora. aqui, eu tô preocupado com o tempo. Eu vou dar uma pulada de tema, tinha muita coisa interessante, eu acho que o jeito pra gente é a gente falar mais, né, Mário? Outro dia, sei lá, Tá aí, ó, tem estamos muita à coisa, tem... disposição. Tinha dúvida aqui das coisas de TV, a polêmica do quarto de hotel, que eu acho que isso aí merece uma live só com isso, para a gente poder falar da MP 907, enfim. Tem uma porção de coisas aqui. Agora, tem dois pontos. Um, antes de virar, como é que a gente consegue descobrir quais são as rádios adimplentes? Não vou nem falar das inadimplentes. Vamos pegar as inadimplentes por exclusão, com o ECAD. E qual o tipo de punição que tem para as rádios que não pagam o ECAD? Porque ela está lidando com o direito, não só o direito autoral, o direito patrimonial, mas como o direito alimentar de muita gente. Tem muito autor que não ganha uma fortuna, como dizem por aí que os autores ganham. Tem autores que recolhem aí R$ 500 seu trimestre, R$ 1.000 seu trimestre, que soma aquilo na sua renda de alguma forma, e quando as rádios deixam de pagar o ECAD, ela acaba tirando do músico, tirando desse autor. Como é que a gente pode fazer? O que pode ser feito nesse sentido, assim, bem rápido? Sérgio, Para a gente falar em boas coisas. as associações têm acesso a todas as informações das rádios adimplentes. Inclusive, a gente sempre, quando faz a nossa distribuição de rádio, a gente disponibiliza a relação de todas as rádios que participaram dessa distribuição, ou seja, rádios adimplentes que a gente conseguiu identificar as músicas. Então, minha sugestão você falou, está afiliado a uma associação, procurar a sua associação para conseguir essa informação, saber quais são as rádios que pagam ECAD, que respeitam o autor e que participam, né, de certa forma, da distribuição e possibilitam aí o pagamento. Então, isso é muito importante, não só para o segmento de rádio, mas para outros segmentos também, as associações podem ajudar. Concordo, perfeito, muito obrigado. Tá vendo, gente, a proximidade da associação. Eu queria falar com você agora, assim, a não ser que você tenha coisa para falar antes, eu queria passar as boas notícias que nós tivemos hoje cedo, as informações do que o ECAD vem se mobilizando devido ao impacto da pandemia, né, da perda de arrecadação que a gente já está tendo e que vamos sentir depois. Queria falar um pouco sobre isso. O que travou? Acho que travou aí. Travou para vocês ou só para mim? Agora, voltou. Voltou para mim aqui. Voltou, sumiu o áudio. É só o meu ou o seu? Eu estou te escutando bem. Mas não tem problema, não. O prejuízo estimado que a gente viu... Tá. O prejuízo estimado que a gente viu é de 140 milhões, né, na arrecadação nos próximos meses. E isso vai impactar diretamente nos valores que o ECAD vai distribuir. Então, o que vocês estão fazendo? O que está sendo feito nessa área, nesse sentido? As associações e o ECAD, nós estamos monitorando constantemente esses números. A área de arrecadação vem atualizando diariamente, contabilizando esse grande prejuízo por conta de tudo que está acontecendo no país. Todo mundo sabe, com fechamento de estabelecimentos, encerramento de shows, cinema, enfim. Isso vai ter um impacto, de fato, grande, né, na nossa arrecadação. A gente já sentiu em março e tem aí essa previsão de 140 milhões que a cada dia está sendo revista. A gente já fez está terminando um trabalho internamente, está esperando só a arrecadação fechar esses primeiros 10 dias de abril para passar uma posição, para a gente fazer uma projeção sobre o impacto na distribuição. Que terá o impacto na distribuição, é bom lembrar que ele não vai acontecer agora de forma acentuada no primeiro semestre. A gente vai ter uma distribuição regular em abril, porque a distribuição de abril normalmente considera a arrecadação do último trimestre de 2019. Né? Exatamente. Então, a gente deve sentir uma queda a partir de julho e principalmente na distribuição trimestral de outubro e de novembro. Que é onde a gente vai ter um reflexo grande do que está acontecendo agora, que é a arrecadação de abril a junho, que a gente distribui em outubro. E, assim, já se antecipando, as associações adotaram e já aprovaram uma série de medidas com o ECAD. Uma delas foi antecipar distribuições que aconteceriam em 2021. Por exemplo, a gente teria uma distribuição em março de 2021 de cinema, que as associações anteciparam para dezembro. A gente tem valores arrecadados de shows que os promotores não mandam um roteiro. Então, a gente fica tentando pegar esse roteiro durante 5 anos antes desse valor prescrever. As associações autorizaram pegar esses valores e distribuir agora
os shows que tiveram roteiros apresentados, ou seja, um aporte de valores na distribuição de show que vai acontecer em junho e setembro. Tá? Perfeito. Porque a arrecadação de show vai. Quem depende mais da arrecadação de show é que mais vai sentir. Porque paralisou. Então a gente tem um estoque de shows ainda a distribuir. A gente tem uma equipe trabalhando, a equipe do ECAD, das associações, continua trabalhando em home office a todo vapor para conseguir colocar toda a distribuição para fora. Então a gente está fazendo isso, antecipando distribuições. A gente tem uma antecipação do Prescrito que acontece em dezembro, e a gente vai fazer em 2 vezes. E o que saiu hoje na imprensa, associações e ECAD estão trabalhando aí nos últimos dias, isso tudo muito rápido e dinâmico, uma coisa bem bacana aí que veio das associações e do ECAD para viabilizar um repasse emergencial, um adiantamento extraordinário para os compositores, músicos, intérpretes nacionais, exatamente, que tiveram uma faixa de renda aí entre 500, uma faixa de média anual, nos últimos 3 anos, a média anual de 500 a 36 mil reais. Então, quem recebeu uma média anual de 500 a 12 mil reais vai receber um adiantamento extraordinário de 600 reais, dividido em 3 vezes, 200 em abril, 200 em maio e 200 em julho. E quem ficou de 12.001 centavos a 36 mil reais, na média anual nos últimos 3 anos, vai receber 900 reais. 300 em abril, 300 em maio e 300 em junho. Perfeito. Esses valores vão ser descontados mais lá na frente em 12 vezes, sem juros. Tá. E isso é uma medida emergencial para minimizar o impacto aí, quem esteja arrecadação zero. A gente está com isso a gente pretende impactar quase 22 mil compositores, intérpretes, músicos e distribuir cerca de 14 milhões de reais. Perfeito. Não, isso já é fantástico. Eu achei a medida excelente. Todas essas outras que você colocou, né? Eu estou preocupado que o pessoal está falando aqui, cuidado que o Instagram vai derrubar a live. Salva. Agora, como é que eu salvo a live antes dela acabar? Eu sei salvar quando ela acaba. Alguém pode me dizer como é que funciona? Não sei dizer aqui. Tá, mas a gente vai coordenando para a gente ir até o tempo que tem para ir. Mário, eu vou fazer o seguinte, é melhor a gente se despedir. Aí tinha muita coisa ainda para falar. Acho que a gente não falou 10% do que a gente imaginou, né? Imaginou, mas, cara, obrigado por tudo. Foi fantástico ter você aqui. Uma noite muito esclarecedora. O pessoal está falando faz a fase 2. Depois a gente pode ver que tem muita coisa para falar, ficou muita coisa de fora. Mas eu queria agradecer a você, queria agradecer ao mundo da música por abrir esse espaço. Eu acho que espaços como esse são cada vez mais importantes e mais fundamentais para que todo mundo tenha acesso à informação. O que eu falo, antes de todo mundo falar sobre direito autoral, sobre ECAD, sobre gestão coletiva, primeiro vamos ter boa informação para depois a gente ter opinião, que tem muita gente falando sem conhecimento de causa. Obrigado, meu amigo, por você estar aqui, por você dispor do seu tempo aqui comigo. Nada, eu que agradeço o convite, Sérgio, seu convite. Muito bom a gente ter tido a oportunidade aí no ano passado de se encontrar e a gente falar bastante, trocar essa bola aí sobre direito autoral. Enfim, tua experiência como músico, como compositor, como produtor musical, como advogado também, como bacharel em direito. E assim, esse teu interesse é fundamental. Isso é muito bom e você tem feito um trabalho excelente que ajuda muita gente a conhecer cada vez mais. E, como eu falei, a gente está à disposição. A Isabel coloca todo o corpo executivo do ECAD, ela mesma está sempre à disposição para poder falar. A gente está investindo muito. A Paula está aqui, ela também. A comunicação está super ativa. Aproveitem quem está acompanhando aí, sigam as redes sociais do ECAD, sigam o ECAD no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, o site. A gente está sempre colocando informações para tentar ajudar aí a esclarecer esse tema complexo que é o direito autoral, que é a gestão coletiva, que é a execução pública. Então, estou à disposição. Tem muita gente falando que quando o Instagram derrubar a gente voltar em seguida. Se quiser, eu estou à disposição. Eu queria fazer o seguinte aqui, antes do Instagram derrubar a gente, né? Para ficar bacana, reiterar esses agradecimentos a todo mundo que está aqui online com a gente. Tá? Eu queria deixar um abraço para todos os colunistas aqui do Mundo da Música. Tem a Cris Garcia Falcão, a Daniela Faria, a Paula Novo, que é do ECAD, o Léo Feijó, Renata Gomes, a Marina Matoso, Camila Arias, Joel Reis e a Flávia Tendler, que ontem participou da live, foi fantástica,
também vai ser colunista, e eu, que sou um colunista aqui do mundo da música, fico muito feliz de ter um espaço como esse. Então, estou agradecendo a todo mundo e vou salvar a live e a gente se vê logo, logo. Mário, obrigado. Gente, Obrigado. Obrigado, até Sérgio. Um mais. abraço. Até mais. Como é que eu saio agora? Não sei.